Fala aí, galera da geral! A galera aqui da escola do vestibular! Como é que você está, amiguinho? Tudo beleza? Tudo tranquilo, sossegado, maravilha da natureza? Se não, preparado aí? Tá aí com o seu cafezinho, com o seu cappuccino, com a sua garrafinha d'água, com sua caixinha de ferramentas, com suas caretinhas, com seus anotações. Espero que você esteja bem, espero que você esteja tranquilo, sossegado, preparado para mais uma aula, porque hoje, galera, nós vamos estudar a lei de Ohm. Na realidade são duas leis de Ohm. A primeira nós vamos ver hoje, a segunda nós vamos ver na próxima aula, ok? Essas leis de Ohm, elas se referem ao funcionamento de condutores ou dispositivos eletrônicos denominados resistores, ok? Esses resistores, eles têm como função converter energia elétrica em energia térmica. E a propriedade que esses resistores têm, justamente que lhe dá essa condição, é denominada resistência elétrica, amiguinho. Todo material apresenta uma resistência elétrica. E essa resistência é uma das responsáveis pela conversão da energia elétrica em térmica, em calor, o efeito Joule. Então, se você passa roupa, se você frita um bife numa churrasqueirinha elétrica, usa um secador, um chuveiro elétrico, você está usando um resistor, basicamente. A resistência elétrica de um material é dada pela diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. Essa é a definição, belezeira? Então, essa resistência aqui, ela vai ter uma unidade, guarda aí na sua caixinha de ferramentas. A unidade da diferença de potencial nós já vimos que é volts, a unidade da corrente é ampere e a unidade da resistência é ohm, em homenagem ao fulano que estudou muito essa parada. Essa resistência, galera, ela pode variar quando muda sua temperatura e de material para material. No entanto, em muitas condições, essa resistência ela é constante. Então, quando nós temos os famosos resistores, que são os dispositivos que o Gancinho está falando, que converte energia elétrica em térmica, esses resistores que apresentam resistência constante são denominados resistores ômicos. Então aqui, ó, a gente tem o símbolo do resistor, que é essa cerquinha aqui. Aqui a gente tem os terminais de um resistor, A de amor, B de baixinho, e quando ele é acionado, uma corrente elétrica se forma por ele no sentido do potencial maior para o sentido do potencial menor, tá? Quando ligado em uma bateria, ok? Então, esse símbolo aí é o símbolo de um resistor. E quando esse resistor ele é ômico, ou seja, quando esse resistor mantém a sua resistência, a gente pode relacionar a tensão elétrica com a corrente por um gráfico que é uma reta que passa pela origem, indicando que a diferença de potencial é diretamente proporcional à corrente elétrica. A diferença de potencial e a corrente elétrica são diretamente proporcionais. Então, quando o resistor é ômico, a sua resistência é constante, anota aí. A gente pode escrever que U é igual a RI, sendo que essa resistência aqui, ela é constante e, por consequência, o gráfico é uma reta que passa pela origem. Fechou? Então essa é a teoria básica para a gente resolver os exercícios dessa parte, que é muito importante e despenca nos vestibulares, ok? Primeiro exercício. Uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de 15 volts. Nós vamos ver mais para frente que a força eletromotriz, ela é tudo que o gerador pode gerar de voltagem. E aí tem uma resistência interna de 5 ohms. A fonte está ligada em série, em sequência, com uma lâmpada incandescente, que são aquelas lâmpadas que esquentam para diabo, certo, pessoal? E com um resistor
e com o resistor. Tá aqui, todo mundo em sequência, feito o jogo, maravilha da natureza. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,2 amperes. 0,2 amperes. E que a diferença de potencial na lâmpada é de 4 volts. É de 4 volts. Nessas circunstâncias, as resistências elétricas da lâmpada, a resistência elétrica da lâmpada e a do resistor, também não se sabe, vale quanto. Então, olha só, fofos, o lance aqui é o seguinte. Primeiro detalhe, o cara te fornece a corrente elétrica. Como eu comentei com os senhores na aula de corrente elétrica, convencionalmente nós adotamos a corrente elétrica no sentido do positivo para o negativo. Tá? Essa bateria, ela é de 15 volts, essa é toda a voltagem que ela consegue gerar. Essa resistência interna dela é de 5 ohms. A gente vai ter uma aula só de geradores para falar sobre isso, mas eu posso usá-los já, sem medo de ser feliz. Em série, em seguida, em sequência, com uma lâmpada, cuja resistência elétrica é RL. Eu chamei de RL, que é a resistência da lâmpada. E aí ele pergunta, qual é o valor dessa resistência e qual é o valor da resistência na lâmpada, tá? Olha só que a resistência da lâmpada vai sair diretão. Eu tenho a tensão elétrica na lâmpada, 4 volts, e eu tenho a corrente que passa por ela, que é 0,2 amperes. Então, diretão, 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 diretão. Aqui eu tenho a lâmpada, então a tensão elétrica na lâmpada é a resistência da lâmpada vezes a corrente que passa pela lâmpada. Observe que a corrente elétrica que passa em todos os dispositivos vai ser a mesma, porque eles estão ligados um em série com o outro, um em seguida do outro, certo? Então, ó, aqui é 4 volts na lâmpada, aqui é a resistência que eu quero determinar aqui, é a resistência da lâmpada, e a corrente elétrica que passa pela lâmpada é 0,2. Você dividindo aqui 0,2, vai ter que ser 4 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 40 por 2. Portanto, 20 ohms. Vamos lá, tirando onda. Vamos lá, tirando onda. É isso aí, amiguinho. Essa é a resistência da lâmpada, 20 ohms. Ok? Joia. Agora, para determinar essa resistência aqui, eu preciso da voltagem sobre essa resistência. E aí que vem a sacada. Se eu conseguir determinar a resistência, a tensão nesse resistorzinho R, tendo essa, eu subtraio do total e tenho o que falta ali para o resistor. Manjou? Então, ó, na resistência interna do gerador, na resistência, interna do gerador, na resistência interna do gerador, eu teria isso aqui, ó, U no R'inho é o R'inho vezes I, tá? U no R'inho é o R'inho vezes I. R'inho, fofos, é aquela resistência interna pequenininha ali de 5 ohms, tá? Resistência interna do gerador. A gente vai ver que essa resistência interna é uma maneira de mostrar que o gerador não é totalmente real e dissipa parte da sua energia internamente. Mas a sua tensão elétrica, né, nessa resistência interna vai ser 5, que é o valor dela, vezes a corrente que passa por ela, 0,2 amperes. Como eu já comentei, a corrente elétrica passa igualmente para todas as carinhas que estão ligadas um em seguida do outro, um em série do outro. Então, a tensão elétrica nessa resistência é de 1 ohm. E aí, mestre Yoda, qual é a resistência desse resistor, mestre Yoda? 1 ohm, mas na verdade aqui é 1 volt, porque não é resistência ainda, e eu derrubei aqui um monte de coisa, porque eu sou um imbecil. Ia, caiu água tudo aqui, velho. Nossa senhora, que horror. Mas tá bom, tudo bem. A tensão então naquele resistor, nesse resistor aqui, vai ser o U total, menos o U na lâmpada, menos o U no resistor R'inho, certo? O total, menos o da lâmpada, menos o no resistorzinho.
Então a tensão elétrica nesse resistor que eu quero vai ser 15 volts, que é o U total, menos a tensão elétrica na lâmpada, que a gente calculou que é 4, o cara falou, menos a tensão elétrica nesse resistorzinho que eu acabei de achar aqui, 1 volt. Portanto, a tensão elétrica no resistor, naquele resistor, nesse menino levado, será de 10 volts. 10 volts é a tensão elétrica nesse resistor. Maravilha? É a tensão elétrica nesse resistor. Feito isso, novamente, não sei se vocês estão percebendo, galera, mas a gente está usando apenas uma fórmula. Em todos os cálculos, basicamente nós estamos usando a primeira lei de Ohm. U igual a R Uri. Sacou? O importante é você saber identificar quando usar essa parada, entendeu? Esse é o grande lance da jogada aí. Manjou? Agora tá fácil, ó. A tensão elétrica nesse resistor vai ser o valor dessa resistência que a gente quer, vezes a corrente I, que é a corrente em todos os aparelhinhos, certo? Em todos os aparelhinhos que estão em série, essa corrente elétrica é a mesma. Então aqui vai ficar 10 volts, que é a tensão nesse resistor, a resistência dele é o que eu quero, e aqui a corrente de 0,2 amperes. Manjou? Passa dividindo, 10 dividido por 0,2 é igual a R, essa resistência é de 50 ohms. Então, finalizando, a resistência da lâmpada, a resistência elétrica da lâmpada é de 20 ohms, e essa lâmpada incandescente, galera, é aquela lâmpada que ela nem está sendo muito mais usada porque ela é de muito baixo rendimento. Aquela lâmpada que esquenta, manja, aquela lâmpada incandescente. Ela é muito mais um resistor do que um iluminador, falando bem assim. Manja, porque 95% da energia que ela consome é calor, vira calor. Manjou? Então ela não é lá uma boa iluminadora, certo? Mas a gente usa aqui nos exercícios, já que ela se comporta basicamente como se fosse um resistor. Fechou? Esse é o primeiro exercíciozinho, galera. A manipulação da tensão elétrica em várias situações, tá? Agora nós vamos para o segundo exercício. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, que é um gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. Olha só, aqui, como é de praxe no Enem, traz uma contextualização do problema, uma aplicação desses conceitos que estão sendo discutidos aqui por nós. A poliamilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada, né? O valor é quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência da amônia, esse material, nossa, nome difícil do caramba, se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então observe bem o gráfico, chega bem pertinho dele. No eixo vertical a gente tem a corrente elétrica 10 a menos 6 amperes. No eixo horizontal a gente tem a diferença de potencial, certo? E uma coisa muito importante é você perceber que o gráfico é uma reta crescente. Se o gráfico é uma reta crescente, isso quer dizer que esse resistor, ele é ôhmico. A sua resistência tem um valor constante. E aí, se você pegar alguns valores, por exemplo, meio volt, a corrente é 1 vezes 10 a menos 6. 1 volt, a corrente é 2 vezes 10 a menos 6 amperes. Beleza? E assim vai. Fica com esse gráfico na memória aí. E vamos lá. O valor da resistência elétrica da
polianilina na presença de altas concentrações de amônia. Em Ohm é igual a quanto? Então olha só, pessoal, eu destaquei um pedacinho do gráfico aqui, porque por meio dele que nós vamos retirar a informação da tensão elétrica e da corrente elétrica para calcularmos a sua resistência. Esse gráfico, ele é o gráfico nominal. O que significa isso? Que a resistência que a gente vai determinar aqui é a resistência nominal. Não está ainda lá na concentração da amônica, ó, em alta concentração, porque aí a resistência quadruplica, belezeira? Então vamos lá, a resistência nominal, nominal é dada por, ó, a resistência por definição é a razão do U dividido por I. Toma cuidado para não pegar o dado errado, né? A tensão elétrica está na horizontal e a corrente está na vertical. Eu escolhi meio volt com 1 vezes 10 a menos 6 amperes. Então bora, meio volt, 1 vezes 10 a menos 6 amperes. Então a resistência elétrica seria 0,5 vezes 10 a mais 6 ohms. Essa é a resistência que eu vou chamar de resistência nominal. Tá? Nominal. Baseando-se no gráfico que mostra pra gente uma relação entre tensão elétrica e corrente, nós temos a resistência nominal meio vezes 10 a sexta. Mas em altas concentrações de amônia, em altas concentrações de amônia, o que acontece aqui com a parada? O que rola aqui com a parada? A resistência da polianilina, ela é quadruplicada, ela fica 4 vezes maior, identificando um excesso de amônia naquele local. Essa resistência, portanto, passa a ser 4,05 vezes 10 a menos 6, igual a 2 vezes 10 a menos 6 ohms. Esse é o valor da resistência elétrica desse material quando exposto a uma concentração alta de amônia. Maravilha? Essa é a jogada. Então, pessoal, deixei mais uns exercícios para vocês brincarem aí. Fiquem à vontade, estudem bastante. Essa é uma parte muito importante. Vamos junto, tamo lá. Em breve vem os circuitos e aí o pau vai comer. Beleza, galera? Até a próxima, amiguinho. Valeu!